Senhora Presidente, inicialmente, boa noite. Na sua pessoa, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o requerimento para convocar o secretário de Administração, Bruno dos Santos, o secretário de Desenvolvimento, o secretário Cleiton. Na verdade, a gente entende como uma oportunidade de demonstrar a legalidade e a moralidade da gestão 2021-2024. Quero primeiro cumprimentar a todos, agradecer também a oportunidade de estar aqui. Quero cumprimentar a plateia, quero cumprimentar os ouvintes e espero que a gente possa esclarecer bem a questão, né, colocada em pauta na noite de hoje. Se vocês quiserem já explicar toda a situação, depois a gente parte para as perguntas dos vereadores, tá? Na verdade, Excelência, inicialmente gostaria de entender no requerimento perguntas sobre o programa. Alguns dos vereadores, até mesmo Vossa Excelência, tem alguma dúvida do que se trata o programa Bolsa Trabalho? Que eu posso fazer um pequeno resumo do que seria o programa. Então, tá. Então, inicialmente, o programa denominado Bolsa do Trabalho é um programa do governo do estado de São Paulo. O que cabe ao município? Ao município cabe acolher os bolsistas que são avaliados e selecionados pelo governo do estado. Não é o município que avalia quem é chamado para compor o Bolsa Trabalho, mas sim o governo do estado. Ao município cabe o quê? Delegar quais os serviços que serão executados, em quais setor irão trabalhar. Mas o município pode escolher qualquer setor que ele quiser? A única restrição que o governo do estado traz é que os bolsistas não podem ser expostos a serviços insalubres e que envolva periculosidade. O que infelizmente acontece, algumas pessoas, talvez por uma questão de não ter o conhecimento técnico, alguns perfis de Facebook de pessoas sem qualquer tipo de conhecimento, saem dizendo que os bolsistas estão em atividades insalubres, os bolsistas estão em serviços de periculosidade. No entanto, existe legislação que traz o que é serviço insalubre e o que não é serviço insalubre. E a mesma coisa para a situação de periculosidade. Por iniciativa da gestão municipal, a gente realizou um curso juntamente com o SEBRAE. Isso não é uma necessidade que o governo do estado traz. O governo do estado traz que, a partir da seleção, eles já estão aptos para o serviço. No entanto, a gestão 2021-2024, preocupada com a boa execução do serviço público, porque o munícipe, quando ele passava na frente do almoxarifado, quando ele passava no acompanhamento de uma obra, dentro das escolas, ele olhava o bolsista como um servidor público. Até porque não existia distinção de uniforme. Então, você olhava um adulto dentro de uma escola, é um servidor público. E para situações em caráter penal, eles são equiparados sim a funcionário público. Eu não sou funcionário público de carreira, mas por estar numa função pública dentro da administração pública, tenho sim responsabilidade como servidor público. Se eu cometer um furto dentro da administração pública, eu não vou responder por furto. Eu vou responder por peculato. Por quê? Porque neste momento eu estou como servidor público. A função é tida como equiparada. A mesma coisa para os bolsistas. Então, preocupada com a boa execução do serviço público, o primeiro dia de trabalho, por meio da Secretaria de Assistência Social, foi feito um trabalho de conscientização com esses bolsistas, explicando como que é a dinâmica do serviço público, que é sim totalmente diferente do serviço privado, que existe hierarquia, que existem responsabilidades e que também existem os direitos deles. Foi aberto o momento para eles tirarem as dúvidas quanto como funciona o pagamento, quais tipos de serviço eles estariam expostos. Na verdade, o programa ainda está ativo. Ainda preocupado com a boa execução do serviço público, fizemos um curso juntamente com o SEBRAE. O curso foi denominado A Qualidade no Atendimento, o Comprometimento e as responsabilidades no local de trabalho, em específico quando se trata de serviço público. Então, Excelência, a municipalidade se preocupou ao máximo com que os bolsistas chegassem preparados para a prestação de serviço público.
e todos estavam conscientes de quais atividades eles estariam expostos dentro do programa Bolsa Trabalho. O Bolsa Trabalho realmente ele traz um valor de 540 reais, no entanto, por um período de 4 horas trabalhada. Uma vez por semana, eles são dispensados com o recebimento do dia trabalhado para curso. Tanto que, na verdade, o princípio do Bolsa Trabalho, que eu vou achar aqui porque isso é uma denominação do governo do Estado, é proporcionar a ocupação, que é o trabalho, a qualificação profissional através do curso e a renda aos cidadãos paulistas que estejam desempregados ou em situação de vulnerabilidade social. Por que a gente teve um número expressivo de mulheres? Por que o município escolheu mulher? Retomando o que já foi dito, o município não foi quem fez a seleção dos bolsistas. E os bolsistas, eles assinaram um termo de trabalho. Ninguém chegou lá, você vai começar a trabalhar e depois vamos te passar quais serão as atividades. Todos estavam muito bem cientes, inclusive, se Vossa Excelência ou qualquer dos edis solicitar, ele tem toda a documentação assinada por esses bolsistas. Todos os bolsistas, tudo também documentado, temos que eles receberam equipamento de proteção individual, os IPIs, de forma regular. Lógico, às vezes chegava lá o bolsista, eu preciso de uma luva. A gente tem que ter o controle. O princípio da eficiência reina dentro da administração pública. Não, mas você pegou a sua luva faz 2 dias, o que aconteceu? Você perdeu? Se você perdeu, tudo bem, vamos passar uma nova. Passa 2, 3 dias, perdi. Poxa, peraí, tem que ter um zelo com o bem público. O material ele não é seu, o material é para uso dentro do serviço da administração pública. Mas não houve momento nenhum negativa da entrega de equipamentos de IPI. Tanto que toda a entrega está documentada no almoxarifado municipal. Inicialmente seria isso, Excelência. Em relação a reclamações, eu acho que teve muita conversa por causa de rede social. Como eu já disse, são perfis de Facebook sem credibilidade, pessoas que infelizmente talvez não tenham conhecimento para dizer o que é insalubre, o que não é insalubre. Existe também a questão política, né? Medidas tiveram que ser tomadas, como o boletim de ocorrência, processo crime por difamação, injúria, calúnia. E a administração não tem problema nenhum. Inclusive eu, como secretário de administração, receber crítica. E recebo. Frequentemente, de edis dessa casa, algumas críticas vêm, na verdade a maioria delas vem como construtiva. Como secretário de assuntos jurídicos na época, doutor, dá uma olhada naquilo lá, eu acho que não está legal. Eu acho que não é daquela forma. Eu acho que vocês erraram. Realmente erramos. Não, nobre, vereador, a gente acha que não está errado não. Então, vai para a votação assim mesmo. Agora, o que é inadmissível são ofensas, são mentiras e ataques. E seria isso. Agora passo a palavra aos vereadores para que façam os questionamentos que acharem pertinentes. Você vai falar, Cleiton? Não? Eu só queria acrescentar que no dia do evento, né, em questão, que motivou toda essa crítica, né, a gente fez um planejamento de trabalho, certo? Sabendo que no dia seguinte esse trabalho não seria um trabalho de esforço físico excessivo. Nós sabíamos disso, certo? Então acho que o Bruno colocou bem essa questão do que é o programa, né? E acho que a gente pode estar aqui nesse momento, nessa oportunidade, de acordo com o que perguntarem, fazendo as respostas aí necessárias para esclarecer tudo isso daí. Aberto. Algum vereador? Vinícius Bussi. Boa noite, doutor Bruno, Cleiton, secretário administrativo. Boa noite, novos vereadores, funcionários da casa e plateia aqui presente. Bom, como o doutor Bruno disse, o programa está ativo ainda. O doutor saberia me responder quando que termina esse programa e se a prefeitura tem interesse em continuar com o programa? Posso direcionar para a presidente a resposta? Pode ser sim. Na verdade, presidente, o que acontece? O prazo final, existem 2 turmas. Uma termina agora dia 16 e a outra dia 17.
O município tem total interesse em renovar, na verdade não é renovação, desculpa, em se for editado, né, se for na verdade gerado um novo edital, o município sim fazer o requerimento para ser contemplado com mais vagas. Porque prorrogação, a princípio, o governo do estado falou que não haverá. Houve essa sessão por causa da transição de governo. Porque a gente teve a primeiro grupo do programa, que foi em 2021, se não me engano, no segundo semestre, 60 vagas. O município foi lá, foi contemplado 60 vagas, aceitou e ok. Se eu não me engano, no segundo foram 97 vagas. E no último agora 120. Só que do último completou 97 com os novos, que totalizou 120. Se o governo do estado soltar um edital de Bolsa Trabalho novamente, o município irá sim. Mas o último grupo de frente de trabalho é agora dia 17 de março. Que infelizmente causa um prejuízo sim para o município. Hoje a gente não tem 120 pessoas no Bolsa Trabalho, mas nós temos hoje que 72 bolsistas. Tá bom, doutor, muito obrigado. Lembrando, então, que é um programa do Estado. Então, a Prefeitura não pode prorrogar, certo? Sim. Próximo, Mariana. Boa noite, Bruno. Boa noite, Cleiton. Agradeço por estarem aqui prestando os esclarecimentos. Eu tenho conhecimento do programa, já... Não está, não. Eu tenho conhecimento do programa já desde o início dele, né? Até trabalhei com algumas das bolsistas nas escolas. E naquele dia, secretários, eu gostaria de saber a respeito exatamente quais eram as funções que tinham sido pedidas para aquelas funcionárias, se o lugar que elas estavam desempenhando a função, se realmente foi o lugar que vocês pediram para que elas fossem. E sobre uma coisa que pesou bastante foi a questão da bolsista que estava gestante. Qual foi a função que foi pedida para ela desempenhar, então? Então, se a função que elas estavam desempenhando, se foi mesmo o que vocês pediram, né? Se o lugar foi mesmo o que vocês encaminharam, e sobre a gestante, qual era a função que vocês tinham pedido para que ela desenvolvesse? Posso dizer? Vamos lá. Porque na verdade foi assim, Mariana, o que aconteceu? Às 8 horas da manhã, o Carlos Giacom, servidor público efetivo, acho que mais de 30 anos de prefeitura, hoje responsável pela frente de trabalho, que são essas bolsistas que estavam lotadas na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Então, às 8 horas da manhã, o senhor Carlos me liga e fala: Bruno, estou tendo um problema aqui no campo de bote. Qual que é o problema, Carlos? Tem aqui um cidadão, vulgo Marcinho Cross, que está fazendo mó tumulto aqui, dizendo que as meninas não têm que trabalhar, que o serviço é insalubre, está filmando, e eu prefiro não ter contato. Falei: poxa, cara, mas você é o chefe, né, das meninas, você é o coordenador dessa equipe. Não, mas não tem nada de errado aqui. O Cleito, o secretário de desenvolvimento, solicitou no dia anterior se tinha como enviar uma equipe de frente de trabalho para o campo de bote para retirar de um canto e colocar em cima de um caminhão telhas de 6 milímetros, telha em média de 24 quilos. Ninguém solicitou que fosse feito o recolhimento por uma única por uma única bolsista. Falei: Carlos, então espera um minuto aí que eu vou chegar aí com o Cleito. No meio do caminho o Cleito também já me ligou: Bruno, a situação assim, vamos lá para não ir sozinho, porque tem alguém lá filmando e sei lá o que pode acontecer. Quando eu e o Cleito chegamos no local, já não tinha mais nada, não tinha mais ninguém, só estava lá o pessoal da obra mesmo. Estava lá o pessoal que lá está executando a obra. 2 bolsistas homens também e um servidor público que estavam no local. Mas as bolsistas, que se não me engano, acho que eram 5, não tinha mais nenhuma. Mas cadê esse pessoal? Quem autorizou você daqui? Você autorizou, Carlão? Não autorizei. Mas onde foi parar esse pessoal? Aí fomos localizar, estavam na Santa Casa acompanhando uma bolsista que diz que foi picada por um escorpião. Ela declarou. A gente olhou o prontuário dela na Santa Casa, no prontuário fala que ela declarou. Então nem o médico conseguiu atestar se ela foi realmente ali picada por um escorpião ou não. Chegando na Santa Casa, eu e o Cleito solicitamos que todas retornassem para o trabalho. Porque no nosso entendimento não havia nada de insalubre em 4 pessoas
carregarem uma telha de 24 quilos. Inclusive porque elas sabiam do tipo de trabalho que estariam, de serviço de trabalho braçal. Chegamos no local, conversamos com todas. Vocês têm condições de carregar? Alguém não tem condição de carregar? Eu não sei se o servidor inicial que foi lá despachar o serviço, o Carlos, teve essa sensibilidade. Eu não sei, a gente perguntou para ele, ele falou, gente, é serviço que dá para executar. Nós, eu e o Cleiton, temos uma sensibilidade. Vocês têm condições de executar esse serviço? Ah, eu tenho, ah, eu não tenho, ah, eu tô grávida. Peraí, mas o que você está fazendo aqui grávida? Quem mandou você vir para cá grávida? Quem autorizou você a montar no ônibus? Não, eu vim de mototáxi. Então, na verdade, vereadora, a bolsista gestante, ela apareceu lá. Ela não foi designada para aquela função. Tanto que a função dela era de varrição no cemitério municipal. Chegamos no local, tudo bem, então quem mandou você vir para cá? E ela fala isso, acho que até tem no vídeo que o senhor Márcio fez, ela fala, não, eu vim para cá porque eu queria ficar junto com a minha equipe, junto com a minha amiga, com as minhas amigas. E ela não montou no ônibus, porque o que acontece? O programa Bolsa Trabalho, ele fala que as bolsistas têm que trabalhar o mais próximo da sua residência. A gente tem bolsista nas escolas, dos bairros ali próximo a 300 casas, próximo ao Jardim da Lalana, próximo ao Jardim das Flores. Conforme você vai preenchendo os espaços públicos, vai ficando mais longe, sim, para o bolsista ir executar o serviço. O que o município fez não é obrigação do município. Mas o que a administração fez? Vamos fornecer transporte para os bolsistas que trabalham longe. Infelizmente, a gente não consegue atender que todos trabalhem próximo da casa, por causa dos prédios públicos, que são alguns mais afastados mesmo. E essa servidora sempre ia no ônibus. Nesse dia, ela não foi no ônibus. Por quê? Porque ela estava designada para ir para o almoxarifado. Ela apareceu lá, por meios próprios, não carregou nenhuma telha. Ela fala isso, eu não carreguei nenhuma telha. Entendeu? Eu não carreguei. Perguntamos para ela em relação, mas e anteriormente, você fez algum serviço pesado? Ela disse que sim. Ela fala, eu já subi em caminhão mês passado, ou semana retrasada, tipo, 8 meses já, mas a gente não tinha esse conhecimento. Tanto que quando a gente tomando conhecimento, já finalizando, a gente designou ela no mesmo dia. No mesmo dia. Então você volta para o almoxarifado, para você fazer o serviço de varrição, tá tudo ok? Tá tudo ok. Voltou, o motorista levou ela lá. No cemitério, isso, desculpa. No cemitério municipal. E no mesmo dia, eu fui até o cemitério, não lembro o nome da bolsista, mas, ó, você tem interesse em trabalhar em uma creche? Você mora perto de tal creche, que era, na verdade, a escola Carlos Bueno. A Carlos Bueno. Não, ela tem filho que entrega na Cândido e já vai trabalhar na Carlos Bueno. A gestão não tem contato, não tem, na verdade, conhecimento de tudo que acontece. Não tem como. Deveria ter tido essa sensibilidade anteriormente? Deveria ter tido essa sensibilidade. Igual tem uma bolsista que é gestante. Você quer ir para um lugar mais tranquilo? Não, eu prefiro aqui no cemitério varrição, porque está pertinho da minha casa. Porque a grande maioria das bolsistas realmente tem filhos. Algumas preferem ficar no almoxarifado para fazer esse serviço à tarde do que para uma escola de manhã. Porque ela fala, de manhã não tem, mas de manhã é na sombra, é serviço de varrição, porque elas não podem fazer serviço de limpeza, de banheiro, porque é serviço insalubre. Então, com isso, ela fala, não, mas eu prefiro à tarde no almoxarifado, mesmo que lá eu estou talvez sujeito a um dia de varrer o pátio do almoxarifado, porque às vezes o dia é mais tranquilo, como um dia ter que carregar galho. Nós temos servidores municipais que carregam galho. Né? Na verdade, nível Brasil, saindo de Lucélia, a gente tem servidoras que fazem de tudo. Hoje a mulher, ela está aonde ela quiser. Hoje não existe tanto concurso público, hoje você não pode restringir, a não ser alguns específicos das Forças Armadas. Mas então, finalizando, vereadora, no momento que a gente tomou ciência que ela estava gestante, ela foi designada para uma escola, ela agradeceu, poxa, está perto da minha casa, já deixo meu filho e já vou para a escola. Então foi isso que aconteceu. Mas naquele dia específico, ela não foi designada para o serviço naquele local. Ela apareceu lá de meios próprios. Tem versão de que o senhor Marcinho Cross passou de moto e deu uma epifania na cabeça dele, ele foi lá ver o que estava acontecendo. Tem versão de que elas ligaram para ele, você entendeu? Não sei por qual motivo. Se você tem um chefe, se você tem secretário, se você tem uma prefeita que é acessível, hoje ligam para a prefeita porque não passou em frente à casa para recolher o lixo. Então é uma prefeita completamente acessível. Poderia ter ligado para ela, ó, prefeita, colocaram uma moça aqui, escalaram no dia para um serviço que não tem condições de fazer. Os próprios 11 vereadores, entendeu? Todos são acessíveis, tanto que todos acabaram indagando a gente às vezes por rede social, por telefone. Ô, Bruno, o que aconteceu? Foi isso mesmo? Poxa, vamos tentar responder de forma, né, isso, de forma coletiva, que a gente consegue explicar, tira dúvidas de todos. Respondido, vereador? Respondido sim, Bruno, obrigado. Eu não vou
fazer a pergunta, alô, só lembrando que as duas meninas que foram desligadas do programa, a gente convidou elas também para estar conversando com os vereadores e elas se recusaram a estar indo falar com os novos pares. Elas foram convidadas e elas recusaram de estar vindo aqui. Posso, presidente? Em relação às duas servidoras, as duas bolsistas, o pessoal denomina, as bolsistas foram punidas. Não, ninguém puniu ninguém. Não houve um processo administrativo para instaurar uma punição. O que houve foi uma exclusão do programa, previsto pelo próprio programa. Por quê? Porque essas duas bolsistas não detinham conduta compatível com o serviço público. Não foi nem pelo fato de ter chamado o Marcinho Cross, ter gravado vídeo, até porque gravação de vídeo é agente público, sem autorização, e a divulgação disso, ainda mais contendo ameaças, impropérios, gera ação criminal, que é o que está acontecendo aí com as pessoas que publicaram o vídeo. Tanto que o indivíduo que registrou o vídeo, ele foi esperto, ele não publicou, ele registrou um vídeo. Ele está respondendo pelo crime de desacato. Agora ele foi lá, passou para algumas pessoas, alguns, desculpa a expressão, mas eu não consigo enxergar outros, senão idiotas, entendeu? Publicaram em rede social, agora estão respondendo por ter vinculado em rede social, imagem de agente público, sem a devida autorização. Mas as duas, elas foram excluídas por não ter conduta compatível com o serviço público. Várias reclamações de servidores públicos, nem são chefe, são servidores que trabalham junto. A pessoa tem uma conduta de falar palavrão o tempo todo, a pessoa tem conduta de colocar a cabeça para fora do ônibus e xingar outra pessoa, e tudo isso documentado, assinado por outros servidores. Porque a gente foi percebendo que ia acontecendo as ocorrências, e o próprio programa não trouxe a forma de você excluir, né, aquele bolsista que não se encaixa no serviço público. Ele não trouxe isso. Então a própria administração criou um livro de protocolo e fomos registrando. Bom, então você teve essa ocorrência com esse bolsista, servidor tipo, então você vai colocar aqui. O chefe solicitou que o bolsista fazesse tal serviço e o bolsista se recusou de forma injustificada, vai registrar também. Aí na soma do registro você vê, poxa, mas para que eu vou manter um bolsista? Por mais que o município se preocupou em tentar manter, porque são pessoas em vulnerabilidade, senão não estariam encaixadas no programa, chega uma hora que a gente tem que se preocupar com o serviço público. Não é com a figura do gestor, é com o serviço público. William. Bruno, boa noite. Boa noite, Cleiton. Queria agradecer pelas explicações. Vocês acabaram até já respondendo a pergunta que eu iria fazer, mas como eu tive alguns questionamentos, vocês poderiam reafirmar. Eles já sabiam, os bolsistas já sabiam as atividades que eles iriam exercer antes mesmo de estar começando o programa. É isso, né? Sim. Padrinho. Boa noite, Bruno. Boa noite, Cleiton. Esse fato quando aconteceu, Bruno, nós estávamos conversando às 3h30 da manhã, 4 horas. Eu acho gozado, meu querido. Ali 3h30, 4 horas da manhã, chega naquele ponto ali na padaria, você vai ver senhoras levantar 4 horas da manhã para carpir o dia inteiro, no meio do mato, e para catar uma simples telha. Deu no que deu por esse cidadão aí que você acabou de falar, Bruno. Então eu acho assim, pô. Quem duvidar, levanta 3h30, 4 horas, vocês vão ver gente idoso para ir para a roça, carpir o dia inteiro, ficar no sol e catar uma simples telha que já está no contrato, né? Tem que exercer a função, né? E aí você vê tantas mulheres no ônibus de madrugada, 4 horas da manhã, saindo um exemplo, que nem agora tem, o ônibus está saindo daqui para Tupã, vai para frente, catando mato, né? No meio do amendoim, arriscado cobras, arriscado isso, aquilo outro. E aí a gente vê uma simples situação dessa, que esse cidadão que nós já conhecemos, fazendo esse carnaval. E aí eu me pergunto, tem hora, conversando mesmo com a Zezinha tem 60 anos, aposentada, que trabalha na Jacutinga. Aí, Zezinha, tá vendo? Eu gostaria que esse pessoal estivesse lá na roça, para trabalhar a Zezinha levanta 4 horas da manhã para fazer a marmita, pega o ônibus lá, para ganhar R$70, não chega nem 70. Você vê um serviço desse e algumas pessoas fazendo esse tumulto. Parabéns pela explicação de vocês.
É isso aí, Bruno. Estamos aí na chuva para se molhar. Boa noite. Mais alguém? Nobres? Altair? Bruno e Cleito, boa noite. A partir de então do acontecimento, e aí pensando nessa questão da atipicidade de Lucélia em relação aos acontecimentos, pelo que deu a entender, então vocês estabeleceram um protocolo a partir de então, e dentro desse protocolo tem a questão de os responsáveis nos diversos setores públicos, aonde recebem esses bolsistas. Caso, porventura, haja um novo edital, estar fazendo reunião pelo menos mensal para poder estar falando um pouquinho dos acontecimentos e dos perfis, para que isso possa de uma outra ajudar no processo de gestão, porque a administração municipal acaba sendo gestora, né? Ela recebe o bolsista para ela ser gestora. Então, existe isso, foi pensado, ou é a possibilidade de ser pensado? Na verdade, vereador Altair, o que acontece? A gente acredita que o governo do estado sim vai retomar, mas acredita, não tem nada, ele não oficializou a gente em nada ainda, se vai ter ou não, e a gente está buscando isso o mais rápido possível, para ter a certeza, até porque os bolsistas estão necessitando, na verdade, há vários requerimentos, porque o que tem é que a prefeita não irá renovar, porque foram na rede social falar dela, até porque em rede social ninguém não fala nada de prefeito, foi falar, foi de mim, do Cleito, e falar sem veracidade. No início desse último edital, eu conversei com a Paula, secretária de assistente social, porque na verdade o programa está vinculado à pasta dela. Cada município vincula a sua. Tem município que vincula de Secretaria de Administração, outra Secretaria de Administração e Secretaria de Assistente Social. Nesse último edital, eu falei, Paula, é necessário uma reunião com todos, explicando os direitos e deveres. Foi feito. Segundo ponto, que foi que o vereador falou, de fazer esse acompanhamento das necessidades dele. O que a gente imaginou? Falhas acontecem. Então, o que a gente imaginou? Poxa, a gente tem gabinetes completamente acessíveis. Eu falo isso porque as pessoas ligam na prefeitura e perguntam, precisava falar com o secretário de administração. Aí ele não está. Aí a pessoa lá da recepção fala, Bruno, alguém te ligou e você anotou o telefone? Não, passa o meu telefone. Pode passar o meu telefone particular. Não tem problema nenhum. Então, ou seja, hoje os secretários, inclusive a pedido da prefeita municipal, é que sejam acessíveis, principalmente aos vereadores e à população. Sejam acessíveis. Veio com indagação, poxa, é uma coisa complexa, senhor vereador, o senhor vai precisar, a gente prefere que faça por requerimento, porque a resposta vai mais robusta, vai mais segura, tanto para a administração como para os vereadores. Em relação ao munícipe, algumas demandas necessitam de estudo. O munícipe chega na hora e quer a situação, eu preciso analisar o seu caso. Então, protocolo um requerimento sobre isso. O município tem um prazo de 15 dias para avaliar e te dar uma resposta. Mas em relação a essa dinâmica de fazer reuniões periódicas com o bolsista, não teve. Não, com o chefe teve. Com os chefes teve. Só que, infelizmente, vereador, nem todos têm as mesmas sensibilidades. Né? Eu entrei na administração pública com uma sensibilidade muito pequena mesmo, para o próximo. Eu venho de carreira militar, 9 anos no exército, então a inflexibilidade daquela pessoa que não executa de forma correta, que tem que ser punida, era muito clara e evidente na minha vida. Com o passar do tempo, trabalhando no ambiente que hoje o paço municipal ele é a maioria feminina, você vê ao mesmo tempo a sensibilidade e a força e a autoridade. Você vê tudo isso em coisas que antes eu imaginava. Bom, a autoridade se exerce como? Com força, com respeito, mas com força, com energia. E não, é possível você acolher, entendeu? Uma demanda, acolher um servidor que está passando por um problema, um munícipe está passando por um problema que às vezes ele causou. Mas é possível você acolher e com isso coordenar, alterar até mesmo o fluxo ali ou o caminho que as coisas aconteçam. Mas com os gestores, os coordenadores que acompanham, sempre havia a reunião em si. Inclusive, os bolsistas, eles nunca estavam no local sozinhos. Nem sempre estaria com o coordenador. Eram 120 no início, então o coordenador, no caso do almoxerifado, coordenava o serviço, mas sempre acompanhado com o servidor. Esse caso que teve no campo de Botia, havia um servidor, 2 bolsistas homens, para fazer o serviço que era um pouco mais pesado de pegar do chão, da base do caminhão e colocar no caminhão. Respondido?
Mais algum vereador? Não? Bruno. Cleito, vai falar? Fica à vontade. Eu queria só fazer uma consideração para a gente entender um pouquinho essa questão de por que as bolsistas foram chamadas para esse trabalho, né? A gente sabe da dificuldade que é colocar servidores no município, principalmente numa época de início de ano, né? Onde os períodos de chuva são bem intensos, né? E aumenta a demanda do município em todos os sentidos, né? Capinagem, roçagem, tapa-buraco, né? E outros por aí. E no dia que foi feito o planejamento para colocar os bolsistas lá, antes de mandar os bolsistas para lá, eu tentei fazer a execução com o almoxarifado. Não foi possível fazer com o almoxarifado, certo? Então, eu recorri aos bolsistas, sabendo que o trabalho era leve, certo? Que daria para ser executado. Telhas de 24 quilos a 25 quilos, né? Mesmo que duas pessoas carregassem, porque sozinha não dá, é 1,80 m cada telha. Então não dá para a pessoa carregar sozinha, né? Então no mínimo ia precisar de duas pessoas. Seriam 12,5 kg para cada uma, certo? Ali algumas carregaram em 2, outras carregaram em 4, certo? E foi feito trabalho. Acho que nesse sentido é para até também dizer que esse tipo de trabalho não é de forma nenhuma de desmerecimento, certo? Que todo o trabalho tem seu valor e precisava ser executado, certo? Na oportunidade foi executado por elas, simplesmente foi isso, tá? Sim, foi um planejamento. Tive que ir atrás realmente para saber se tinha condições de executar de outra forma, mas como não houve, aí contamos com a equipe que está lá para trabalhar, está lá para executar também esse tipo de trabalho, certo? Queria só fazer essa consideração, vereador. Obrigado. Sim, só para dar um ênfase no que você está falando, Cleito. Mérito, obrigação, nós temos meninas hoje cuidando do ginásio de esportes, entendeu? Com roçadeiras. Mulheres, né? Hoje as mulheres querem uma igualdade e elas têm. E muitas delas, eu tenho uma tia que é soldadora, entendeu? E para soldar eu preciso subir em lugares altos, mesmo com toda a proteção. Então eu não acho que como meu marido trabalha com esse tipo de telha, não é uma telha pesada, né? A gente entende, falando em quilos, né? Mas dividindo em 2, em 3 ou em 4 fica mais fácil. O que eu queria saber, agora a minha pergunta, vocês falaram que a moça que foi picada pelo escorpião, não, nem os médicos. Mas escuta, quem é picado pelo escorpião, eu já ouvi, eu nunca fui, graças a Deus, mas é uma dor insuportável, né? E fica uma marca e fica uma vermelhidão no lugar e tudo mais. E aí? O médico não consegue contestar isso, não consegue mostrar, porque ficou um vago nesse questionamento aí da picada. E outra coisa, uma pessoa que foi picada não fica sentada numa cadeira com a calma do vídeo, né? Eu só quero entender, porque ficou um vago. Após, não dá pra gente falar, né, sobre ter sido picado ou não. Isso é difícil. Quem tinha que falar, quem tinha que expressar essa opinião deveria ser um médico, acho que é isso. Mas eu, preocupado com essa questão também, eu perguntei para os funcionários que estão na obra lá, vale a pena dizer o seguinte, que naquele dia não havia movimentação na obra, na execução da obra por funcionários contratados da obra. Eles estavam naquele dia em outro local, certo? Naquele dia eles não estavam no local, então, ou seja, nem esse risco as pessoas tiveram, foram expostas, né? A obra está acontecendo e eles estão lá recolhendo. Não, nesse dia não, tá? Mas eu perguntei tanto para os funcionários depois se eles já tinham identificado algum escorpião lá, certo? Nenhum disse que viu,
Pelo contrário, disseram que nunca viram, tá? Perguntei também para o pessoal da zoonose se algum dia eles foram chamados para fazer algum tipo de verificação no campo de bocha e malha sobre escorpião. Eles disseram que nunca foram chamados também para fazer esse tipo de verificação. Perguntei para o Mazinho, né, que é a pessoa que utiliza o espaço lá. Ele disse que nunca teve esse tipo de problema, certo? Então eu só posso dizer por aí, que pelo menos não identificaram escorpião no local, até então, nem mesmo quem está atuando na obra, certo? Que causa entulho e tudo mais, né? É o momento de você achar é ali, certo? Nem morto, porque se picou alguém matou, né? Nem morto. Na verdade, senhora presidente, na hora que ela alegou que tinha sido picada pelo escorpião, foi para o pronto-socorro, o CID dela sai como declarou picada de escorpião. O médico, não sei se é nem possível constatar isso na hora. E o mais engraçado, que a gente disponibilizou o veículo para levar ela na casa dela para ficar em repouso. Não sei por qual motivo, ela foi para o almoxarifado, foi no campo de bote novamente para depois ir para a casa dela. Mas infelizmente a gente não pode descartar a possibilidade de ter sido sim picada por um escorpião. Bruno, Cleiton, mais alguém? Não? Obrigada, tá? Obrigada mesmo. E isso é muito importante até mesmo para a população, para esclarecimento para a população. Nós já tínhamos uma resposta, mas eu acho que nada mais justo que levar informação para a população. As pessoas precisam aprender, muitas vezes, a ligar para o vereador, né? Porque muitas vezes criticam os 11 vereadores que estão aqui, mas eu nunca fui chamada para nada. Então, certas pessoas que se passam ou se acham tal, em algumas dificuldades deveriam procurar ele, né? Afinal de contas, vai dar como um ótimo vereador, se puder sair. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Cleiton. Sim, eu ia falar só mais uma coisa em relação a esse último Pois não. edital. É só uma frase, que na verdade assim, ó, não houve nenhuma apresentação por parte de bolsistas reclamando da condição de trabalho. Não houve. Porque todas tinham contato diretamente com a Paula, secretária de Assistente Social, mas não houve nenhuma reclamação. Não houve lá, ó, houve um requerimento, houve qualquer manifestação verbal diretamente para a Paula, que sempre se mostrou acessível para elas. Para elas eu falo que a grande maioria dos bolsistas são mulheres. Na verdade hoje eu não sei o número exato, mas eu acredito que a grande maioria na administração pública municipal de Lucélia são de mulheres. E não houve nenhuma reclamação por parte de nenhuma das bolsistas. Não havendo mais nenhum questionamento, agradeço a presença dos senhores Bruno e Cleiton, autorizando-os a desocupar a tribuna. Continuando os trabalhos, determina o primeiro secretário a leitura.